Temos mais um testemunho essa noite. Gostaria de chamar o nosso irmão Edson aqui. Gente, boa noite, né? Eu sou da primeira igreja batista lá da Praia da Costa, né? Mas eu tenho um apartamentozinho aqui e quando eu estou aqui eu fico muito feliz de vir aqui, né? Mas eu vim aqui dar um testemunho que em fevereiro, quer dizer, eu fiz uma promessa a Deus que ia dar o testemunho também, né? E eu, em fevereiro, eu fui no médico, fiz um exame e lá constatou que eu estava com câncer. E eu falei para Deus, isso não dá para mim, eu sou um homem de Deus e com muita oração. E aí ele virou para mim e falou assim, eu vou mandar o exame seu para São Paulo. Eu tenho meu genro que trabalha lá no Sírio Libanês, ele é pesquisador, e vamos ver o diagnóstico, mas ele puxou na tela lá, e os médicos aqui falaram que e é tanto que ele foi antes do carnaval, na quinta-feira, e ele falou bem assim, e nós vamos operar já, fazer essa operação, quer dizer, se na quinta-feira para operar na segunda ou na terça, eu pensei, já estou morto já, né? E aí, deu aí muita oração, jejuei, quando chegou na terça-feira, que ele mandou o exame, mas já estava tudo já certo para operar, com o doutor Rafael Coelho, que diz que é um dos melhores médicos do mundo. E aí veio a notícia lá, depois de muita coisa, e que os médicos olharam lá, e que Deus me livrou, e que nada eu tenho, em nome de Jesus. E eu vim aqui glorificar o nome do Senhor. Obrigado. Nós estávamos conversando ali em off, que gostaríamos muito de viver isso, né, Renan? E Deus acaba de falar assim, toma aqui agora, aí, ó, tá vendo? Oh, glorifica aí, meu irmão! Glória a Deus, aleluia! Deus que cura, Deus que transforma, Deus que fala e ministra ainda aos nossos corações. Eu sei que vivemos um tempo de muita incredulidade, mas o Senhor é Deus vivo, irmãos. Ele é vivo, Ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais. Irmãos, acho que vai dar tempo. Atos capítulo 16, eu vou ser breve. Alguém fala assim, quando o pastor fala que é breve, não, você mesmo, tá bom? Você breve. Verso 9. O que é que diz? Capítulo 16, verso 9. Durante a noite, Paulo teve o quê? Ele teve o quê? Na qual um homem de onde? Estava em pé fazendo o quê? Passe a Macedônia e ajude-nos. Irmãos, hoje eu quero de fato ser breve. Tem um vídeo para passar de 1 minuto após a reflexão de tudo que nós já vimos essa noite aqui. Tudo que nós experimentamos aqui de vidas, famílias sendo transformadas. Deus está nos convidando nessa noite por meio desse versículo. Paulo estava em movimento, ele queria pregar.
tinha disposição, ele tinha uma missão clara, que era pregar o Evangelho. Porém, algo estranho estava acontecendo. Algumas portas estavam sendo fechadas. Ele tinha que ir para uma direção, mas foi impedido. O problema é que Paulo, ele não fazia aquilo que ele queria. Ele sempre fazia o que o Espírito Santo direcionava. Então, durante a noite, Deus lhe fala com Paulo por meio de uma visão. A visão não veio para fazer Paulo parar. A visão veio para mostrar para qual direção ou que porta Paulo teria que passar. Nessa noite, Deus está ministrando ao meu coração e ao seu, e assim eu espero, que tem portas que Deus faz questão de fechar. Então não murmure, não reclame por algumas portas que possivelmente Deus fechou. Porque na verdade, irmãos, a vida é feita de algumas decisões e nós tomamos as decisões em nossas vidas, positivas e negativas. O livro Pense à Frente, do Gruchel, diz que nós tomamos decisões o tempo todo. Decidimos com coisas mais simples e mais profundas em nossa vida. E às vezes nós tomamos algumas decisões as quais nós não consultamos o Senhor Deus. Nós decidimos por um emprego, que às vezes a proposta é muito boa, é tentadora. E ainda ouvindo isso hoje pelo Carlito Paz, uma mensagem, ele dizia justamente isso. Às vezes o marido recebe uma proposta para ir para a Europa. Você vai ganhar em euro. Você vai ganhar, 300 euros por hora. Meu sonho. A condição é, você tem que ir sozinho, deixar sua família. Você tem que ir só e deixar sua família aqui. Mas é só por um período, 6 meses. Aí você calcula aí 300 euros a hora, eu trabalho 8 horas por dia. Eu já não sei mais, que eu sou péssimo de matemática. Quanto que é 8 vezes 4? 24. 2.400 euros. 30 dias, 6 meses, você já calcula assim, já dá para comprar uns 2 apartamentos no Brasil. Mas você esqueceu que sua família ficou aqui, a sua esposa, filhos, negócios, as coisas. Mas como a escassez de dinheiro, pelo menos no meu bolso aqui no Brasil, é real, a proposta parece ser decente. Mas a verdade, irmãos, que nós tomamos uma decisão como essa e sair e deixar a família, na verdade, quando houve uma proposta dessa, a primeira resposta é: não vou. Se eu não for com a minha família, eu não vou. Hashtag fica a dica, se você veio aqui e estava pensando em ir para algum lugar, vai não, é Deus te revelando. Então leva a família, e não vai de forma ilegal não, tá? Tira passaporte, visto, tudo certinho. Porque se começar errado, dá errado. Começando certo já é difícil. Tomamos decisões, irmãos. Decidimos por casar, por ter filhos. E sabemos a consequência de tudo isso. Assim, Paulo tinha que tomar uma decisão. A porta tinha fechado, mas ele precisava continuar pregando o Evangelho. Quando Deus nos dá uma visão, começamos a discernir quais portas devemos atravessar ou não. A visão foi de noite. Paulo viu nitidamente Deus falar com ele. Toda visão que Deus dá, Ele dá a direção, Ele dá a provisão, Ele dá o recurso.
Quando Deus sustenta, quando Deus chama, quando Deus abre portas. E aí, a palavra de Deus em Apocalipse diz que porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha, também ninguém pode abrir. Deus fechou uma porta em direção a Paulo e disse, por aqui você não vai, mas você vai nesta direção. É preciso então extrair algumas lições preciosas sobre a visão quando Deus nos dá. Nem toda porta fechada significa que Deus disse não. Versos 6 e 7 nos descreve essa verdade. Nem toda porta fechada significa que Deus disse não. Há momentos na minha vida e na sua, eu creio que Deus diz não, irmãos. Deus é Pai. E como Pai, Ele diz não, não faça isso, Antônio. Está na hora de você parar um pouco, refletir um pouco mais, pensar um pouco mais, porque eu estou fechando algumas portas. É verdade que às vezes nós questionamos. Paulo tentou entrar na Ásia, a porta fechou. Ele tentou entrar por outro lado, a porta fechou. Paulo poderia ter pensado, Deus não quer que eu vá para este lugar. Deus não quer abrir mais células. Deus não quer mais isso. Deus só está redirecionando a visão. Porque porta que eu fechei é de fato porque não era porta para que tivesse aberta. Às vezes, como servo do Senhor, como pastor, nós lamentamos algumas coisas, algumas pessoas, algumas células que se fecharam, algumas pessoas que foram embora, porque na verdade nós não queremos que ninguém vá embora. Alguém já disse, bem próximo, que eu sou muito despreendido. Eu não vou falar que foi o Espírito Santo, porque já sabe quem é. Mas Deus não rejeita ninguém. Deus quer todos. Mas é necessário, irmãos, que algumas portas permaneçam fechadas, para entendermos a visão de Deus. Também é necessário que algumas pessoas se vá na paz do Senhor Jesus. O problema é que quando não temos visão, ficamos chorando diante de uma porta fechada, enquanto Deus está dizendo assim, fui eu que fechei. Você já orou por alguém, ou por alguma situação, e que não mudou tal situação? Você sabia que tem casos e situações que eu e você não devemos nem orar? Porque às vezes nós entramos em batalhas as quais Deus não nos chamou. Quando alguém chega assim, ô fulano, ora por mim. Aí você precisa assim, analisar assim, peraí. Eu preciso ouvir a sua história. Porque às vezes Deus está tratando com ele, ou com ela, ou com eles. Deus não te chamou para essa batalha. E às vezes nós entramos, vou orar, vou pagar o preço com você, vou até jejuar com você. Cuidado, irmãos. Porque Deus tem a sua forma de tratar. O princípio é, nem toda porta fechada significa que Deus disse não. Mas toda porta que Ele fechar, não tenta arrombar. Não tenta dar jeitinho. Porque o não de Deus é não. Deus não é um Deus contemporâneo, um Pai contemporâneo. Deus é Deus. Sempre foi e sempre vai continuar sendo. Porque o não de Deus é não. O não dos pais, às vezes, nem sempre é não. Às vezes ele diz não, mas dependendo do sorriso da pequenininha de 1 ano e 9 meses, passa a ser sim. E às vezes só, aí você já fica assim.
E ela já reforça, e aí você, na próxima vez, ela só faz. E o seu não já foi há muito tempo. Só que o não de Deus é não, não ou sim, sim. Segundo, a visão revela a porta que Deus está abrindo. Verso 9, passe para o outro lado para ajudá-lo. Deus poderia, durante a noite, Paulo ver um homem. Existe um lugar, existe uma necessidade e existe um chamado. Verso 9. A visão deu nome ao próximo passo, Macedônia. Até aquele momento, Paulo estava tentando descobrir para onde ir. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual terra? Vai. Aqui era claro. De noite ele teve a visão e Deus vai para o outro lado, porque tem alguém necessitando. Irmãos, princípio extraordinário de Deus. Toda visão clara de Deus é porque tem pessoas necessitando. Toda necessidade só pode ser saciada em Deus. A sua necessidade nessa noite não é daquilo que você já pediu a Deus a noite inteira, aqui ou em outro lugar. A sua necessidade não é de um emprego melhor. A sua necessidade não é de um carro melhor. A sua necessidade não é de uma casa melhor. A sua e a minha necessidade é de Deus. Porque se eu estou pleno em Deus, não tenho necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas só que a gente não lembramos do contexto anterior. Eu sei o que é passar necessidade, privações, perseguições, nudez, chicotada, chibatada. Ele fala tudo isso. Depois ele fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas só nós conhecemos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu... E o quê? De nada terei falta. Se eu sou pleno em Deus, de nada terei falta. A visão é clara e supre todas as necessidades. Por fim, quando a visão é clara, atravessamos a porta sem hesitar. Verso 10, o que é que diz? Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. A visão ficou clara. Não tinha dúvida. Agora eu sei o que Deus quer. A porta que Deus abriu, agora eu vou porque tem uma pessoa do outro lado com necessidades. Observe bem a palavra, imediatamente. Não hesitou, não demorou. Às vezes, irmãos, Deus fala aos nossos corações e nós ficamos demorando em falar, em testemunhar, em relatar, em abrir as portas de nossa casa, da nossa vida, do nosso coração. E imediatamente Ele foi. Toda visão clara exige uma postura nossa, de imediato. Eles se prepararam e foram. Visão sem movimento vira apenas inspiração. A visão precisa produzir decisão. Paulo foi. Paulo entrou. Paulo foi lá. Visão, direção é igual a ação. Onde tem visão, tem provisão, tem manifestação da graça de Deus. Essa noite Deus está te perguntando, toda a porta que você já entrou, você tem certeza de que foi Deus quem abriu? Eu tenho um pequeno vídeo para passar. Eu gostaria que você prestasse atenção. Não, pelo amor de Deus! Calma, menino. Eu só me atrasei 5 minutos, só 5 minutos. Eu estudei o ano inteiro, cara. Abre o portão, pelo amor de
Tem gente que chora de forma desesperada porque perdeu a prova do Enem. Só que na mesma proporção, não lamentam por vidas indo para o inferno, porque o inferno é real. No nome de Jesus, Paulo foi naquele lugar para pregar para uma pessoa, para duas pessoas, para três, não importa. A visão foi clara. Vai, ajuda-nos. Você precisa nessa noite ter uma revelação de Deus no seu coração. A palavra visão e revelação aqui no original é a mesma palavra, a mesma conotação. Uma revelação de Deus no seu coração. Você precisa entender que Deus quer te usar aqui ou em qualquer outro lugar. Mas você precisa tomar uma decisão, entrar por portas que só Deus abre. E Ele está com as portas abertas, porque vai chegar um dia que essa porta vai ser fechada. Eu lembro que uma pessoa próxima, um dia foi fazer a prova do Enem, e chegou segundos, o portão estava literalmente fechando. O segurança não pode abrir o portão. A pessoa teve que esperar mais um ano para tentar a prova de novo. Em tese, ela perdeu um ano. Quando a porta fechar, irmãos, não perderemos um ano. Perderemos a eternidade. Por isso que Paulo estava angustiado com aquela visão. Eu tentei por essa porta, mas o Senhor não abriu, mas estou abrindo outras portas. Nessa noite você precisa tomar uma decisão e escolher a porta certa para entrar. A visão foi revelada, a palavra. Qual vai ser a sua decisão? O que é que você precisa mais ver e ouvir além do que você ouviu nessa noite? Cura, milagre da gestação, vidas se rendendo, confessando Jesus Cristo por meio do batismo. Testemunho de célula. O que Deus é capaz de fazer em uma célula, em 10, em 20, em 5, não importa. E você? Quantas vezes você já veio aqui? Quantas vezes você já foi talvez em outra comunidade de fé e não tomou ainda uma decisão por uma porta que Deus abriu? Eu quero orar por sua vida nessa noite. Enquanto o ministério estiver cantando uma canção, um pedacinho de uma canção, eu gostaria de te chamar a se colocar de pé. Pode ficar sentado como você está. A decisão hoje é sua. Talvez você passou por essas portas ou por essa porta sem saber do que iria ouvir e ver nessa noite. E Deus te trouxe aqui para dizer assim: está na hora de você se aproximar de mim de novo, ou voltar. Quem sabe o próximo batismo seja o seu, ou se você já foi batizado, mas está distante do Senhor e precisa voltar para o Pai. Em novembro nós temos mais batismo, já temos pessoas para serem batizadas. Quem sabe você não é uma dessas pessoas? Essa noite Deus está te chamando. A porta está aberta, ainda está aberta. O noivo ainda não veio, mas ele vai vir. Se você gostaria de tomar uma decisão nessa noite por Cristo Jesus e em Cristo Jesus,
Se você quiser e puder se colocar de pé, eu quero orar por sua vida no nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. Alguém nessa noite gostaria de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você assim gostaria de fazer isso, se coloque de pé. Quero orar por você, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se você está distante do Pai, afastado do Senhor Deus, e gostaria de voltar para os braços do Pai, coloque de pé também. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por sua vida. Se tudo der certo, Amém. Ele é Deus, mas se não der, mais alguém nessa noite, no nome de Jesus, tomar uma decisão por Cristo Jesus? Glória a Deus. Não está firmada. Amém. Amém. Mais alguém nessa noite, no nome de Jesus? É um passo de fé, reconciliar, realinhar o seu coração com o Pai, uma visão dos céus para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua vida, no nome de Jesus. Alguém mais essa noite, no nome de Jesus? Oh Deus. Seja um louvor. Bendito Deus e Pai, exaltado seja o Senhor, Pai, sobre essa jovem. Deus, eu creio no nome de Jesus, que o Senhor está, Deus, escrevendo e reescrevendo história para a glória e honra do Senhor, Deus, sobre a vida dela, da Bruna, da Bia, que está com ela no nome de Jesus. Deus, eu declaro sobre ela toda sorte de bênção, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, seja a decisão que ela tomou. Deus, confirma no coração dela ainda nessa noite, Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha persuadi-la o quanto o Senhor a ama, para a glória e honra do Senhor. Toma Larinha em Tuas mãos, Pai, abençoa no nome de Jesus seu coração. Tu sabes, Pai, o quanto o coração dela é Teu, Pai, no nome de Jesus eu abençoo também. Se houver mais alguém agora, no nome de Jesus, coloque de pé, eu quero orar por você também, no nome de Jesus. Não? Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Obrigado, Deus, porque há mistérios reservados nos céus para nós, que o Senhor se revelou nessa noite, no nome de Jesus. Assim, Pai, nós saímos daqui nessa noite na certeza de que o Espírito Santo do Senhor está sobre cada coração que crer no Senhor, no nome bendito de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Podemos sentar, meninas. Quem está nos visitando pela primeira vez, pode levantar as mãos, por favor. Quem está nos visitando pela primeira vez, uau. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Voltem outras vezes. Deus abençoe a todos e todas que estão aqui, no nome do Senhor Jesus. Se você não tem uma célula, eu tenho uma célula. Chamar tem uma célula, tem Atos, tem líder de célula. Levanta aí, líder de célula. Levanta aí, por favor, os líderes de célula. Aí. Glória a Deus. Então, procure uma célula. Você que está nos visitando pela primeira, segunda, terceira, quantas vezes? Célula é um momento de comunhão agradável. Das 14 pessoas 14 eu acho, que nós batizamos agora nesse semestre, todas essas pessoas estão inseridas em uma célula. Das mais de 100 pessoas que já estão inscritas no retiro, todas elas estão em células, mas ainda tem vaga, então procure no nome do Senhor Jesus. Eu ia entregar os certificados hoje, irmão, mas não vai dar tempo. Eu vou fazer isso no próximo domingo, sem falta, da escola de líderes, tá bom?
Então, você que fez escola de líderes, cresça, descubra, 14 semanas, ACOM, venha no próximo domingo que eu vou entregar os certificados, tá bom? Vá na paz, participe conosco aqui da cantina, não saia desesperado, tá bom? A porta vai estar aberta, pelo menos por enquanto. Então saia na paz, celebrando ao Senhor Deus, dando paz do Senhor para os irmãos. Participe da cantina, tá bom, meus irmãos? Vá na paz no nome de Jesus.